Bom dia, gente, tudo bom com vocês? É Zilma Bernardes passando por aqui pra gente conversar um bocadinho. Tava olhando antes de vocês entrar, o cabelinho tá branco, né? Vou pintar o cabelinho esse final de semana pra ficar legal pra vocês e pra mim também, né? Gente, tô aqui arrumando minha cozinha, né? E daqui a pouco tá na hora de preparar o almoço, né? E tava pensando, como Deus é bom, né? Deus é bom demais, gente. E a gente às vezes tem que agradecer a Deus as pequenas coisas, né? Eu sou inscrita no canal de Pelos Urgentes, né? Lá do Pedro Regis, vidente, lá de Anguera. Ele é o vidente que Deus de novo conhece e vê Nossa Senhora. E ele escreve tudo em papéis que Nossa Senhora vai falando com ele. E depois ele coloca nos livros, né? Muitas coisas já aconteceram daquilo tudo que Nossa Senhora falou, né? Mas também eu recebi, assim, pessoas falando no meu canal, assim, você acredita na aparição de Nossa Senhora esse tempo todo? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como Pedro Regis fala, a aparição de Anguera nunca será reconhecida pela igreja, porque você sabe que a nossa igreja está dividida. Tem uma igreja falsa dentro da igreja católica. Isso é bíblico, a gente já sabe disso. E a gente tem que tomar muito cuidado com a igreja, com que igreja que nós estamos frequentando. A gente não tem que ir na igreja por causa de padre, a gente não tem que ir na igreja por causa de bispo, a gente não tem que ir na igreja por causa de papa, a gente não tem que ir na igreja por causa de ninguém, a gente tem que ir na igreja por causa de Jesus. Afinal, o dono da igreja é o Senhor Jesus. O padre peca, o bispo peca. Zilma, você está falando besteira? O Papa peca. Zilma, peca. Todo mundo peca. Se aquela pessoa falar que não pecou, ela já está mentindo. Porque todos nós pecamos. E eu sou muito apaixonada por Nossa Senhora. E tem cerca de 2 meses eu fiz a consagração pelos arautos do Evangelho. Eu fiz a consagração a Nossa Senhora, né? Sempre quis ser consagrada a ela, porque ela sempre foi a minha companheira, na época que eu era casada, na época que meu marido vivia, na época que eu sofria muito no meu casamento, porque eu não conhecia Jesus. Eu, quando casei, eu pedi ao demônio, porque eu era espírita, né? E me desculpe, meus irmãos espíritas, né? Mas lá eles se manifestam de várias coisas, e realmente foi um espírito maligno mesmo que eu pedi para poder casar com meu marido, no qual eu amava muitos anos da minha vida. Depois ele sumia e parecia, e era aquela paixão. Tá, mas o que tem a ver com Anguera? O que aconteceu? Eu comecei, depois que eu fui para a igreja, eu visitei várias igrejas evangélicas, no qual vi falar muito mal de Nossa Senhora, de minha mãe, e não quis ficar lá, porque eu tinha um chamado. E eu conheci a Renovação Carismática, através da Renovação Carismática eu conheci Jesus, e hoje eu não estou na Renovação Carismática, porque a pandemia tudo esfriou, e nós sofremos muito, e de acordo com que umas coisas acontecendo na Renovação Carismática, que eu não tenho gostado, e não só eu, não, como vários irmãos católicos têm colocado no vídeo, comprovando, eu estou meio assim, assustada. Né? Já conversei com a minha coordenadora, pedi a ela a orientação, falei com ela, mas ela não me respondeu aquilo que eu queria saber, né? Porque agora tem que, não importa para pregar em outra cidade, você não tem que ter a autorização vamos supor, entre aspas, do Papa, ou do Bispo, ou do Padre. Ué, mas por que não? Se nós somos carismáticos, mas nós somos um movimento dentro da Igreja Católica. Afinal de contas, a Renovação Carismática nasceu para resgatar, porque a Igreja vivia com muito pouco membro, afastada mesmo do Senhor Jesus, e a Renovação Carismática trouxe para dentro da igreja muita gente. Eu sou uma delas, minha família é prova viva disso. O meu pai, a conversão do meu pai, que sempre disse que era católico, mas sempre acendia a vela para essas entidades aí, e de repente a gente começou a evangelizar, e ele conheceu o padre Léo, que já era falecido, queria conhecer o padre Léo, tudo quando a gente, ele faz, só Deus só morrer. Meu pai já é falecido 7 anos, mas meu pai depois começou a rezar o terço, a parar de ser vela para as almas. Meu pai começou a rezar o terço, receber oração, assistiu ao Monsenhor Jonas, essa canção nova, e meu pai se converteu de verdade naquilo que ele acreditava ser católico. Conheceu realmente o que ia ser um católico. E minha mãe
que nos levava na época para o espiritismo, quando a gente era criança, ela realmente, quando nós tivemos um encontro pessoal com Jesus, ela experimentou esse encontro pessoal com Jesus no pior momento que o ser humano pode experimentar, que foi quando meu irmão, meu único irmão, porque eu tenho umas 2 irmãs, e um sobrinho que a minha mãe cria, filho dela, filho desse meu irmão que faleceu. Nós conhecemos Jesus, mamãe conheceu Jesus quando nós fomos, um dia de Santa Rita, na festa de Santa Rita, minha santa de devoção, nós fomos, estávamos indo para a procissão, mas antes disso, era um domingo, e tinha sessão no centro espírita, que eu não tinha que ver falecido, eu primo, mas ele chamava de tio, e lá tinha o quê? Tinha uma festa. Ele me pediu para a festa de Santa Rita, ao católico, que era católico de nome, de BGE. Eu fui e conversei, né? Minha mãe conversou lá, meu irmão estava doente, minha mãe conversou lá com as entidades lá, e eles falavam, ia dar uma palavra para minha mãe, que minha mãe não podia falar para ninguém, que o meu irmão ia ficar curado. Meu irmão morreu com AIDS, na época que o Cazuza teve AIDS, essas coisas todas. E o que acontece? E a gente sabe, hoje eu sei, já há muito tempo eu sei, que só quem pode nos curar é Jesus. Já não cura ninguém, ele vai na mentira, é mentiroso, ele nos odeia, ele quer ver o nosso mal, ele quer ver a nossa derrota, ele quer ver a nossa desgraça, ele quer tudo de ruim para nós. Ele não quer nada de bom, não pensa que ele quer nada de bom não, porque ele quer tudo de ruim para nós. Ele odeia Jesus e odeia nós, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, não é? Então, nós fomos para a igreja e depois eu comecei a acompanhar o Pedro Régio. Conhece a catequese, amo quando ele faz a catequese, umas histórias que Nossa Senhora conta para ela que não tem na Bíblia, umas passagens que não tem na Bíblia, mas que Nossa Senhora conta e você não é obrigado a acreditar, como também eu não sou, mas eu acredito fielmente naquilo que ela fala para ele. Os detalhes, eu acredito em Pedro Régio, acredito que ele é um homem de Deus, acredito que ele foi um homem escolhido, acredito mesmo. Por quê? Porque São Paulo era um homem mau, matava os cristãos, e Deus escolheu e converteu ele, e ele de perseguidor virou a ser perseguido, e quando perseguido, você sabe como é que foi a morte de São Paulo, né? Então por que Nossa Senhora não poderia ter, Deus não poderia ter escolhido Pedro Régio, um homem, como ele fala, chucro, mas um homem que tem peito para falar, ele tem peito de um homem que tem a inteligência de estudar os dogmas da Igreja Católica, as doutrinas, e com ele ninguém tira a farinha, porque ele sabe o que está falando, e é o que ele fala. Eu sou obrigada a acreditar na aparição de Nossa Senhora, porque ela aparece para mim, eu não sou maluco de dizer que é mentira, porque se ela aparece para mim, eu estaria mentindo se eu falar que é mentira, né? E muita gente acredita, e eu acredito. É uma das pessoas que tem me ensinado a crescer na fé, me ensinado muitas coisas que eu achava que era certo na igreja, que é errado, e ele mostra no catecismo, ele não fala da palavra dele, ele mostra, ele diz que a gente pode combater quando o padre já falando uma coisa que é fora da igreja. O que mais a gente tem visto é padre falando coisa errada, o que mais a gente tem visto é ser bispo dizendo que Jesus não andou sobre as águas, Jesus não multiplicou o pão. O Papa agora acabou com a missa tridentina, porque antigamente só os bispos da ordem. Enquanto a muralha não caiu, que era Bento XVI, não morreu, Bento XVI suportou aquilo tudo. E eles não puderam acabar com a missa tridentina, mas mal Bento XVI estava debaixo da sepultura, o corpo dele mal tinha esfriado, como a gente costuma dizer, aqui na minha cidade. O que aconteceu? Eles cortaram. Então, se ele só pode pedir o Papa, é sinal que não vai deixar, né? Uma missa direita, decente, não pode mais ser feita. Mas lá, não sei, fora do Brasil, não vou falar o país porque eu posso errar o nome, e é errado a gente falar mentira. O padre fez uma missa, um colchão, desse colchão que a gente enche de ar, botou lá umas coisas, um lençol, botou o corpo de Jesus, o padre estava de sanguinha, o cara que estava ajudando, segurando o colchão para não sair cada onda embora também estava, e o jovem, o pessoal estava tudo de biquíni. Gente, onde está o respeito? Aí esse aí não sofreu retaliação nenhuma, está tudo certo. Agora, a missa que os padres se vestem decentemente, que é uma missa que não tem música, é uma missa que relata todas as coisas de Jesus, né? Desde o nascimento, tudo que Jesus passou, aí não pode.
Não pode ensinar o que é certo ao povo de Deus. Então a gente está numa batalha espiritual. A gente tem que aprender o que é certo e o que é errado. O que é certo, a gente guarda pra gente. E o que é errado, a gente, deixa passar. Então o que eu quero dizer pra vocês, hoje já arrumando a minha cozinha aqui pra sair, falar um bocadinho pra vocês. Porque às vezes põe o canal, põe as coisas no canal, né? E às vezes eu não tenho tempo de conversar com vocês. Que a gente está passando por um momento muito difícil na nossa igreja. Mas não abandonar a nossa igreja. Não abandonar ela. Porque o Pedro Regis me ensinou uma coisa muito certa. Porque se o padre for errado, eu não estou indo na missa por causa do padre. Concorda comigo? Na hora que o padre for consagrar a hóstia, se ele é um padre errado, a mão de quem vai estar por baixo? A mão de Jesus. E nós criamos feiamente que aquela hóstia é o corpo de Jesus e aquele vinho é o sangue de Jesus. Eu creio. E ninguém vai tirar isso de mim. Eu conheci Jesus velha já, mãe de 3 filhos. Eu conheci Jesus velha. Então eu sei o que eu passei na mão de Satanás. Eu sei o que eu sofri. Meu marido ficou liberto do cigarro, liberto da bebida. Mas o nosso casamento não deu certo. Porque até hoje ele me deixou cru, ele tem as falhas dele, eu tenho a minha. Mas devido a todo sofrimento, não deu mais. Mas eu não quero mais ninguém. Eu vivo sozinha, eu e meu Jesus, para que eu possa alimentar do corpo de Jesus. Porque a minha igreja, a doutrina da igreja, a dogma não aceita. Eu só posso me casar de novo se eu ficar viúva. E eu não quero que meu marido morra para me casar e ter comunhão. Eu não quero namorar ninguém. Eu vivo na minha casa, na casa da minha filha, cuidando das minhas coisas, cuidando da minha filha. Eles cuidam de mim, eu cuido deles. E eu estou muito feliz, porque eu fiz uma escolha. Eu escolhi Jesus. Porque quando eu era casada, eu dizia para o meu marido, se eu tiver que escolher entre você e Jesus, não pensa 2 vezes. Não me proíba de ir à casa do Senhor, porque eu largarei você com um sorriso no dente. Mas não largarei Jesus, porque eu conheci Ele. E dessa água que eu bebi pela primeira vez quando eu conheci Jesus, eu nunca mais eu tive sede. Eu tenho sede do Senhor, de aprender as coisas, mas nunca mais eu tive a dúvida de que Senhor Jesus é o único e suficiente nosso Salvador. E que a mãe dele, ela não opera milagre, mas ela intercede 24 horas por nós. Ninguém e nada desse mundo vai me tirar aquilo que Deus selou no meu coração. Então eu queria dizer para vocês que é católico, que às vezes está na igreja, fala assim, eu vou largar da igreja católica e vou para outra igreja. Vou dizer para você, você nunca foi católico. Porque agora eu conheci Jesus. Porque antes você não conhecia, não. A igreja católica tem todos os movimentos para que você possa participar. Mas como preguiçoso, nós não íamos, né? A igreja católica tem tudo. Tem pastoral da juventude, tem pastoral do carcerário, tem pastoral do doente, tem pastoral do casal, tem pastoral de tudo. Da liturgia tem de tudo, mas nós não vamos. Aí quando vamos para a igreja evangélica, a gente quer ir em todos os pastorais e vai dizer, eu conheci Jesus. Não. Lá dentro da igreja você não conheceu, não. Você não conheceu porque você não tinha compromisso. E não é o homem que vai me fazer ter compromisso com as coisas de Deus, é Deus e eu. Então, eu quero dizer para vocês que são católicos, não se deixa ouvir, porque no final do tempo, o Senhor Jesus Cristo vai só ter um pastor, somente uma igreja. E qual foi a igreja deixada por Jesus Cristo na pessoa de Pedro? Jesus diz para Pedro, Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha. Ele não falou edificarei as minhas igrejas, eu edificarei a minha igreja. Tudo que tu ligares no céu, Pedro, tudo que tu ligares no céu, na terra, será ligado no céu. Tudo que desligares na terra, será desligado no céu. Ele deu essa autonomia. Mas nem todo papa é Pedro. Porque nós tivemos muito papa que judiou muito do povo. Nós tivemos muito papa que sentou na cadeira de Pedro, mas não é Pedro. Mas nem por isso, eu e você vamos largar a igreja que é do Senhor. Nós estamos passando por uma tribulação. Tempos difíceis estão chegando e já estão aí. Nós estamos vivendo. Mas não desista. Porque Jesus diz, e Nossa Senhora vem trazendo a mensagem, que aquele que está seguro na mão do Senhor, por mais que passará por a tribulação, ganhará a vida eterna. E nós estamos nessa terra de passagem, porque eu quero a vida eterna. É para isso que eu vim. Às vezes as pessoas falam que eu sou boba, eu não sou boba. Eu sou uma pessoa do bem. Porque eu conheço Jesus. Eu conheço a mãe do Senhor Jesus. Eu amo o Espírito Santo. E aprendi a amar o meu Pai, Deus, no qual eu tinha tanto medo.
porque achava ele zangado, bravo. Não. Nossa Senhora ensinou a amar o Pai, né? Então eu quero dizer para vocês, não saia da tua igreja, porque aquele irmão diz que lá na igreja dele tem um louvor legal, que lá na igreja dele tem uma coisa, tem uma unção, Jesus cura. É que você não tem fé. Jesus cura. Na minha igreja, na igreja que ele deixou. É que muitas das vezes nós não temos fé. Nós temos fé naquele homem, nós contamos segredo para aquela mulher, mas não sentamos e conversamos com Jesus. Não seguimos a palavra como a gente quer conversar com o Senhor, fecha a porta do nosso quarto, se ajoelha e conversa com Jesus. É tão fácil conversar com Jesus. Eu já abro essa janela aqui, olho lá para aquela montanha, lá em cima. Lá fiz lá no meu monte. E lá eu agradeço o Senhor pela noite, agradeço pelo dia, entrego toda a minha família, todo mundo, o Brasil inteiro, o mundo todo na mão do Senhor, os enfermos, e vou conversando com o Senhor. E é assim que eu vou vencendo o meu dia a dia. Porque eu aprendi que a gente tem que viver o hoje. O ontem passou, ele não volta mais. O amanhã a Deus pertence, a palavra de Deus que diz assim. E eu vivo hoje. O hoje. Então hoje eu tenho que ser melhor, hoje eu tenho que ajudar as pessoas, hoje eu tenho que ser um canal de bênção para o meu irmão, o outro eu posso dar a mão ao irmão, hoje eu posso ajudar o meu irmão, eu posso ajudar a minha irmã, eu posso ser melhor. Se ontem eu não fui, eu tenho hoje para me corrigir. O amanhã não. Eu não posso deixar nada para fazer amanhã. Que a gente tem mania de dizer amanhã é sábado, hoje é sexta-feira, amanhã é sábado. Eu vou assar uma carga. Não pensa. Porque o amanhã só a Deus pertence. Sabe lá se eu vou deitar e vou dormir e não vou acordar? Então viva bem o hoje. Porque o amanhã não existe. O que existe é o hoje. Tá bom? Ó, um beijo no coração de vocês. Novos inscritos que estão chegando, que vieram lá do Pedro Regis. Muito obrigado, gratidão por tudo, né? Eu sou uma pessoa muito simples. Eu saí de uma depressão tremenda. Estou acabando de ficar curada em nome de Jesus. Né? O Senhor tem cuidado de mim, Nossa Senhora também. Colocado anjos ao meu redor para cuidar de mim. Eu taquei a minha casa e vim cuidar da minha filha, da minha neta. Vim ficar aqui com a minha netinha, né? Os filhos já estão todos casados. Eu não tenho mais ninguém. Então eu vim cuidar deles. Porque se eu ajudo de fora, a primeira igreja que a gente tem que fazer é dentro da nossa casa. Porque como que eu vou ser exemplo para as pessoas se na minha casa eu não sou exemplo? Aí o Senhor fala, lá, ela tá fazendo aquilo, mas dentro da casa dela não faz. Não vou dar essa bandeira ao Satanás, né? Eu conheço ele, eu sei das artimanhas dele. E agora eu tô aprendendo a conhecer Jesus cada dia mais. Ele é lindo, ele é maravilhoso. Então, gente, ó, um beijo no coração de vocês. Eu passei aqui para conversar um bocadinho com vocês, para dizer para o Pedro Regis, muito obrigado, Pedro Regis, por você deixar eu colocar a catequese, as suas catequeses, né, que você fala de Maria. Faça mais live ao sábado, contando coisas sobre Nossa Senhora, contando as coisas que a mãezinha conta pra você, porque a gente se entra, conforme você conta, a gente entra na história, parece que a gente tá lá, que a gente viu Jesus pequeno. É muito lindo, é um momento que eu deixo viajar com você, conforme você vai contando. Na hora que você vê a Nossa Senhora, que você se ajoelha, eu falo, ela tá ali, eu sei que ela tá. E quando você olha vidrado nela e ela vai falando com você e alguma coisa você balbucia da sua boca, mas você tá assim. Quando você levanta a tua mãozinha assim, pra pessoa colocar a prancheta pra você escrever, você olha pra ela, nem pro papel você olha. Eu vejo, eu falei, ele tá conversando com ela, a mãe tá ali, porque é difícil o dia que eu perco a aparição ao vivo. Porque eu gosto muito, gosto de rezar o texto da misericórdia. Às vezes, o terço da noite eu não rezo, porque eu caminho em Pirapipuranga e vou até a cidade rezando o terço, sabe? Mas às vezes eu rezo o terço junto com vocês, mas o terço da misericórdia eu não perco, a catequese eu não perco e a aparição de mãe. Eu fico tão feliz. Eu vejo você ajoelhado ali, você mostrando pra gente, ensinando a gente a hora certinha. Pedro, muito obrigada. Gratidão que eu tenho. Eu sei que você passa por lutas muito grandes. Eu sei disso. Que o inimigo de Deus te odeia. E você não tá nem aí pra ele. Porque, como você falou hoje, não pensa que ontem, não pensa porque eu falo, que eu vejo a mãe do Senhor, que eu vou ter privilégio, não. Pelo contrário, foi ontem que você falou. Quanto mais será dado, muito mais será cobrado. E é verdade. O privilégio de ver a mãe do Senhor Jesus, muita gente fala, eu quero ter. Não faça isso não. Porque a cobrança é muito grande e muitos de nós não suportamos. Por isso que ele foi escolhido. Que Jesus te abençoe, Nossa Senhora sempre estará contigo. Conte sempre com nossas orações, quando você fala, eu oro pelos seus inscritos. E eles vieram para o meu canal,
Já chegou uma opção. Muito obrigada, Pedro Regis. Muito obrigada mesmo. Que Jesus abençoe, que mãezinha te proteja. E saiba, vai ser uma bênção na minha vida. Depois que eu conheci o teu canal, já tem tempo, como que eu tenho aprendido com as catequeses. E como que eu tenho aprendido com as lives que você faz, contando a história. Aquilo que Maria, mãezinha Maria conta pra você. Conta mais pra nós. Você não sabe, às vezes, eu sei que você tem uma vida corrida, mas você não tem noção de nós que acreditamos na aparição de Anguera, como nós ficamos felizes, nós entramos na história junto com você. Fica com Deus. Dê um beijo na sua esposa e nas suas meninas, viu? Meninas de ouro. E parabéns para quem recebeu, né? Que passou na OAB, porque a gente estuda para ser advogada, mas tem que passar na OAB, senão não consegue, né? Parabéns para ela. Parabéns, meus meninos do bem. Também um pai e uma mãe, assim. Beijo, ó. Gente, fica com Deus. Novos inscritos, muito obrigado. Assista o vídeo, dê o joinha, compartilhe, para mim poder monetizar o canal que ainda não é monetizado. Mas tudo é na hora de Deus, né? Tudo é na hora de Deus. Eu não me preocupo muito com isso, não. Eu peço ajuda, porque eu tenho inscrito, mas não tenho hora. Ainda falta 400 e poucas horas. Me ajuda a monetizar o meu canal. Mas são poucas visualizações, vai ter que estar juntando para receber. Mas não tem problema, não. A minha importância é que esse canal eu fiz por causa da minha depressão. E aí eu fui falando da senhora, fui falando das coisas, fui ensinando a receita, porque o canal estuda um pouco. E Deus tem abençoado. E Deus me abençoou agora. Pedro Regis entrou no meu canal, deixou um recado para mim. O vidente que vê a minha mãe, a mãe dele, a nossa mãe. É um carinho muito grande. É muito grande, gente. Um beijo no coração de vocês, gente. Fica com Deus. E eu fui, viu? Fui mesmo.